Bom, gente, estamos aí, aqui ao vivo no Facebook, nessa live, para celebrar a conclusão do meu novo livro. Eu sei que o momento é meio, talvez, inoportuno para celebrações, né? Por causa da pandemia que estamos vivendo, coronavírus, mas eu faço questão de, de acender um charuto para celebrar a conclusão do meu novo livro que eu acabei de escrever ontem, domingo. Hoje é segunda, então já estamos celebrando meu terceiro livro concluído, que chama-se Abdução, Contato de Terceiro a Quinto Grau. Eu vou falar um pouquinho mais desse livro agora aqui nesse vídeo. E quem não tiver oportunidade de ver ao vivo aqui, eu vou estar publicando o vídeo depois aí em outros espaços meus aqui do Facebook e no meu canal no YouTube. Então vamos lá, vamos acender esse charuto para celebrar. É isso aí. Então, acabei de concluir, como eu ia dizendo, meu terceiro livro, né? Que vai ser na sequência desses dois aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse é o meu primeiro livro, Abdução, o dossiê alienígena. Depois veio esse, Abdução, relatório da terceira órbita. E agora vai vir o Abdução, que é a continuação desse aqui. Abdução, contato de terceiro a quinto grau. Vou falar um pouquinho a respeito desse livro aí. Abdução, contato de terceiro a quinto grau. Bom, um detalhe, como eu disse, ele é a continuação desse livro aqui, né? Relatório da terceira órbita. Então, provavelmente não, sim, eu vou pedir para a editora, já estou com o contrato fechado para publicar, e vai vir escrito na capa, aliás, já tem até a capa, quem procurar aí nas minhas fanpages, digitar Abdução, contato de terceiro a quinto grau, vai encontrar a fanpage oficial do livro e vai estar lá a capa, com alienígena na capa, vocês vão ver. Só que, assim, é só o desenho, né? Aliás, é só a capa do e-book. Que aquela capa vai ser a capa do e-book, não o desenho, a imagem que ilustra a fanpage. Mas vai vir escrito, vai vir escrito assim na capa, a conclusão do relatório da terceira órbita, porque é o que acontece nesse novo livro. Nesse primeiro livro aqui tem um alienígena que vem para a Terra, começa a tecer estudos, né? Aí começa meio que se envolver em certas confusões, né? Em certas coisas. E aí, nesse próximo livro, ele vai concluir esse estudo. Então, ele vai ter uma parte um capítulo lá que ele meio que senta, assim, para... vamos redigir agora o relatório final da terceira órbita. Então, aí tem lá, é o momento que ele começa a redigir o relatório. Depois tem um momento, assim, que ele chega nas conclusões finais do relatório, assim, tal, né? Tece todo um quadro sobre a humanidade, sobre os países, sobre os blocos econômicos, as alianças militares, uma série de fatores, assim, que ele vai analisando ele com outros alienígenas que estão com ele ali, né? Eu não posso detalhar muito, senão eu vou acabar dando spoiler. Mas, inclusive, essa é uma parte do livro que eu como autor, falei, é a parte chata do livro. A parte que ele conclui o relatório. E aí o leitor acha, quer dizer, não sei se o leitor acha, mas o leitor pode vir a achar que, mas para que ele está fazendo toda essa análise aqui e tal? É que aí depois dessa análise vai acontecer certos fatos que vão considerar aquela análise que ele fez, né? Você pensa que, não, beleza, agora ele concluiu o relatório dele, tá tudo bem, ele vai pegar a navezinha dele e ir embora, né? Não é bem assim, não, né? Aí vem o fim da história, aí você vai ver que apesar dessa parte teoricamente meio chata, que eu mesmo classifiquei como uma parte chata, mas necessária para o entendimento da história, tem todo um porquê de estar ali, entendeu?
Não é à toa que ele está descrevendo uma série de detalhes que não é que ele vai descrever esses detalhes do relatório dele e ponto, acabou. Era só isso que ele tinha para falar, não. Vai vir uma série de conclusões, de fatos, de confusões que vão considerar esse relatório que ele fez, né? Que vai talvez mostrar que o relatório dele foi por água abaixo, ou não, né? Ou estava certo. Aí só quem lê vai saber. Então, agora, assim, para quem acompanhou vídeos no meu canal, ou leu livros, né? Os meus 2 livros, ou pelo menos esse aqui, ó, a primeira parte dessa história, né? Porque a abdução vai ser uma trilogia. Então, esse é o primeiro. Esse que eu estou celebrando agora é o segundo. E vai ter um terceiro, não acabou a história ainda. E o detalhe, né? Esse primeiro livro aqui, ó, ele tem mais de 700 páginas, né? Ele tem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, isso impresso, né? Isso impresso, ó lá. Vamos ver. Aqui, ó, tá chegando. Aqui, ó. Ele tem 682 páginas. Impressas. Né? Olha o tamanho do volume, é grande. Ó. É um baita livro. Agora, esse livro aqui ficou maior, o novo. Ficou com 805 páginas no Word. Quer dizer, eu já falei com o cara da editora, ele falou, peraí, isso aí vai dar mais de 1000 páginas impressas. E a gente está estudando em publicar em 2 volumes. Quer dizer, eu estou batendo recorde atrás de recorde. O primeiro livro tinha 600 e poucas páginas, 630. O segundo teve 700 e pouca. E esse aí vai ter 1000. Vai ter umas 1000. Quer dizer, eu já recebi críticas. Não vou dizer que estão erradas as críticas, mas porque eu escrevo demais, porque o livro é muito longo. Porque esse ramo da ficção científica é para histórias curtas. Isso aí também acho que é bobagem, né? Mas, enfim, isso aí até dificulta encontrar leitor, tal, né? A venda do livro, o livro fica mais caro. Mas para mim, pessoalmente, é uma vitória. Quando eu comecei a ler, quando eu era jovem, eu tinha medo. Eu jamais, quer dizer, não é que eu tinha medo. Eu jamais podia imaginar que um dia eu ia escrever um livro. Eu olhava certos livros grossos que eu tinha lá na estante, que eu tinha medo de ler, que eu falava, nossa, como é que um cara consegue escrever uma história tão grande assim? Aí agora eu escrevi, cara. Quer dizer, é um sentimento pessoal, de realização essa obra, entendeu? E não acabou, esse que é o lance, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito desse livro novo, né? Eu já falei sobre quantas páginas ele vai ter, mas é o seguinte, quem está lendo ou leu, ouviu os vídeos anteriores que eu já publiquei comentando desse livro aqui, vai lembrar vai saber que esse livro é assim, ele tem 2 histórias paralelas. Na verdade, a gente pode dizer que é praticamente 2 livros num só esse aqui. São 2 histórias paralelas. Uma se passa no futuro, daqui a mais de 300 mil anos, que envolve os personagens desse livro aqui, que é a continuação exata de onde parou esse primeiro livro, que conta a história de uma família que foi parar no futuro, e um universo alienígena, e eles tiveram que se adaptar, tiveram que se integrar nesse novo universo. E aí tem 2 crianças nessa família, o Billy e a Sandy, e aí eles viram alienígenas. Entendeu? Sem querer dar spoiler, mas isso aqui não é spoiler porque não afeta nada essa história que é narrada aqui, porque é só uma conclusão no final do livro que eles viram alienígenas, e eles nem terminam de virar alienígenas praticamente no livro, entendeu? Mas enfim, aí retoma essa história, né? Então esse livro aqui retoma essa história onde parou aqui, desse livro aqui, que é no futuro. E cria uma nova história dos alienígenas, de 2 alienígenas que vêm para o passado, para os dias atuais, mais precisamente o ano de 1978. E aí aquele cara que vai fazer o relatório da terceira ordem, tal, que está analisando o planeta, esses alienígenas aí. Então, assim, a história começa
os capítulos ímpares, que eu já comentei em vídeos anteriores, narram essa história que é do alienígena que vem passado, vem desse futuro aí que esses dois irmãos foram parar, eles voltam, esses alienígenas vêm desse futuro para o passado aqui e começam a estudar a Terra. Aí já começa já se metem umas confusões logo de cara e tal, né? E aí o capítulo par, isso no capítulo ímpar. Então começa a história, no primeiro capítulo, já os alienígenas chegando na Terra, no passado. E no capítulo par retoma exatamente da onde acabou o outro livro. Então é o seguinte, aí como eu disse, esse livro aqui tem 10 capítulos. Aí ele chega no 10º capítulo, não acabou, né? Porque a história continua no próximo livro, que esse é que eu estou celebrando agora. Então, assim, quando chega no final, o último capítulo é o 10, é um capítulo par. Então, é um capítulo dessa história no futuro. A história termina num certo patamar que os personagens atingem e aí acaba. Então, aí você fala, nossa, como é que vai ser a vida desses caras agora que aconteceu isso? Enquanto isso, aquela história que está no passado, dos alienígenas aqui que vieram fazer o relatório, né, vieram estudar o planeta, ela meio que para no meio, né? O capítulo 9 é o último, então fica assim, fica uma história totalmente aberta, sem fim, você não sabe o que vai acontecer. Agora, aqui no novo livro é o contrário, né? O novo livro só tem 5 capítulos, mas são capítulos bem maiores, são capítulos que têm o dobro dos capítulos anteriores, porque eu precisei ter uma parte ali numa história que entra um personagem novo, que eu tive que contextualizar ele, não tinha como subdividir a história dele, porque a sequência que ia vir no futuro, assim, dessa parte, essa alternância entre passado e futuro, não dava para dividir em partes e fazer capítulos menores, entendeu? Eu tinha que contar uma história inteira que acontece num determinado de um personagem que surge para dar continuidade depois da história que está passando no futuro, para poder finalmente ter esse livro aqui, assim, fica essas duas histórias paralelas, parece que elas não conversam, né? Mas aí, quando começa esse outro livro aqui, logo começa a misturar as duas histórias. Você começa a ver qual é a relação entre essa história no passado e no futuro. Então, por isso poucos capítulos meio longos, né? Só quem lê vai entender. E não foi publicado ainda, então fica um mistério. Então é o seguinte, esse é o contrário. Então esse livro aqui também começa no capítulo ímpar, 11, com a história aqui no passado, né? Aí vai surgir um novo personagem. E esse personagem, ele tem uma contextualização longa, entendeu? Por isso que aí que começa os capítulos ficarem longos. Então o outro capítulo era em média 40, 50 páginas, esse aqui os capítulos têm em média 100 páginas, 100 e poucas páginas. Exceto o primeiro lá, que é bem maior. Só que eles são todos divididos em subcapítulos. Então, para não ficar muito longo, é cansativo, o cara não vê perspectiva de chegar no... É sempre dividido em subcapítulos de 15, 10, 15 páginas, para facilitar para o leitor, para não cansar o leitor. E mesmo assim, as histórias que eu vou contando nesses subcapítulos, elas meio que se alternam, né? Entre personagens. Então, está mostrando esse personagem novo que entrou, em paralelo com os alienígenas fazendo lá suas aventuras pelos planetas, entendeu? Para não ser cansativo, ficar uma coisa inteira, assim. Então, assim, esse novo livro, ele vai começar, ele vai ter... É ao contrário, enquanto no livro anterior, a história que está no futuro, ela termina num patamar uma espécie de semi-conclusão, uma conclusão de uma fase de vida dos personagens. E a outra história que aqui no passado fica em aberto, agora é ao contrário. Isso aí ele conclui essa história, que nem por isso que eu falei, esse livro vai vir com a inscrição, a conclusão do relatório da terceira ordem. Ele vai concluir essa história que se passa aqui no ano de 1978. Mas vai deixar em aberto para o próximo livro a história lá no futuro, entendeu?
Então, quando você chega no último capítulo, você fala, pô, agora tá realmente conectando as duas histórias, estamos começando a entender quem é quem, e não sei o quê. Aí quando parece que tudo vai encaixar assim, aí começa a pintar uma ou outra informação. Peraí, isso aqui eu não sabia, isso aqui é novidade, que eu já estou abrindo para o próximo livro, que vai ser no próximo livro que eu vou explicar, entendeu? Então tem umas surpresinhas assim no final do livro, que o leitor não espera. Peraí, ele estava narrando ali até esse ponto aqui, ele finalmente revelou uma certa informação que eu não posso dizer, que é um baita spoiler, né? E finalmente, coisas que nós já desconfiávamos durante a leitura, finalmente ele assumiu ele disse que era mesmo, né? Será que ele é? Será que ele é? É mesmo, entendeu? Então é bem aí. Só que aí quando você acha que é mesmo, mas não é tão bem assim, entendeu? É e não é, entendeu? Eu não posso falar, né? Então é isso. O que mais que eu podia falar? É, Então, aí a história ainda não ficou concluída, entendeu? Quer dizer, aí essa história do futuro, ela começa a se abrir para um terceiro patamar, que nesse livro aqui ela atinge um patamar. Aí nesse outro livro ela vai evoluir. Quando você acha que, pô, agora beleza, está chegando no final, já sabemos o que vai acontecer com determinados personagens, por que aconteceu isso e aquilo, e aí abre para, opa, não é bem assim, tem mais coisa para contar. Aí é no próximo livro que eu vou contar. Então vai ficar umas informações abrindo, bem no último capítulo, começa que está concluindo a história aqui no passado, ao mesmo tempo começa, porque aí é o que eu falo, as duas histórias começam a se conectar. É bem no último capítulo, elas se conectam. Tem uma conexão direta, entendeu? Aí, finalmente, passado e futuro começam, não é que eles convergem num tempo só, mas eles começam a estabelecer a relação entre os dois. E aí você pensa, bom, agora vai definir. Não vai definir. Vai definir a história no passado, os acontecimentos da história que eu narrei nesse ano de 1978. E aí começa a abrir para esse próximo livro coisas que ficam em aberto, que só vão ser explicadas no próximo livro, cujo título já tem. Aliás, eu acabei de criar a fanpage oficial para o novo livro, que vai se chamar Abdução, o epílogo da epopeia terrestre. É esse o título, já está definido. E aí sim vai concluir a história toda, né? Não vai ter quarto livro, mas vai ser provavelmente um livro assim meio grande que nem os outros. Não, acho que não vai ser tão grande que nem esse, com mais de 1000 páginas, com 805 páginas no Word, mas que vai dar mais de 1000 impressas, né? Enfim, então você pode já aí digitar Abdução, o epílogo da epopeia terrestre, e já curtir a página do meu próximo livro, que vai ser a conclusão desse que eu estou comemorando aqui, com esse charuto aqui e tal. E só um detalhe, eu separei um trecho aqui. A gente está vivendo esse momento triste de pandemia, né? De apreensão, de nervosismo, de incerteza. Aí eu separei um trecho aqui do meu novo livro para fazer uma leitura, fazer uma citação desse livro, só para dar uma ilustrada aí para o leitor. Aí. Então vamos lá. Mas eu não sei, eu tive que sair do Facebook para abrir o Word, não sei se vocês estão me vendo, né? Mas eu imagino que sim, ó. Então vamos lá. Eu vou ter que pular algumas coisinhas para não dar spoiler. Não bastasse os canais de notícias repetirem a todos esses instantes as imagens do blá blá blá. Outras imagens mostravam as pontes de Manhattan lotadas, com os carros deixando o centro da capital, tomando as vias nos dois sentidos e gente caminhando a pé carregando as malas para fora da cidade. Um flagrante mostrou Wall Street com uma multidão em pânico correndo pelas ruas e calçadões, gente sendo pisoteada e o pregão vazio. Desnecessário dizer que a bolsa de valores estava em queda. Em um supermercado, as pessoas se amontoavam nos caixas e brigavam pelos produtos nas prateleiras na base do tapa. No estacionamento, os carros disputavam espaço e batiam uns nos outros.
Nos postos de gasolina, as filas eram enormes. Cenas que não se via desde a crise dos mísseis submarinos, mas muito mais caóticas e generalizadas. Os relatos confirmavam que outras capitais viviam tumultos similares. Por todo o país, o pânico se espalhou após a veiculação sobre o suposto blá, 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 blá. Que a gente pode aqui, então, colocar como se fosse o coronavírus, né? Infelizmente. Quer dizer, tem algumas cenas no final do meu livro aqui. Esse livro ele vai acabar absorvendo uma série de inspirações que eu não gostaria de ter, mas que a gente, como escritor, como qualquer artista, acaba absorvendo os fatos do dia a dia, né? Então, quem reparar vai ver que quem lê esse livro vai reparar que ele tem várias assim citações aí ao nosso atual governo, alguns descalabros que a gente vê, inclusive a questões de vírus. Não é que eu absorvi isso aí, já tinha alguma coisa nesse sentido na minha história, entendeu? Que não vou dizer que veio a calhar, né? Mas foi uma coincidência eu estar escrevendo certas coisas e aí pintar esse coronavírus aí, né? Infelizmente, o governo que a gente tem também, e os políticos que estão aí em voga no momento, acabaram inspirando algumas cenas que talvez não precisassem existir nesse livro, mas estão aí, entendeu? E assim, é isso. Agora chega, né? Já falei demais, né? Então é isso, gente. É só aguardar, que eu já estou enviando o livro para a editora. Estou no processo final aqui de revisão. Eu só preciso fazer mais uma revisãozinha, né? Revisãozinha. Reler as 800 páginas. E aí eu mando para a editora, entendeu? Já está tudo acertado. E vamos iniciar o processo de edição e publicação. Vamos ver como é que vai dar, como é que vai ficar aí esse negócio do coronavírus, né? Se vai atrapalhar, vai atrapalhar. Enfim, a gente vai trabalhando na medida do possível, dentro de casa, sem se expor ao vírus. E logo, logo já estamos iniciando a escrita do novo livro para concluir essa história de vez, né? Aí vai ser talvez uma das maiores histórias de ficção científica da temática alienígenas já escritas no mundo. Segundo um cara que eu conheço aí que trabalha no meio editorial, ele falou que esse meu livro aqui, o Abdução, Relatório da Terceira Órbita, era o maior livro que ele tinha visto, entendeu? De ficção científica. É que eu classifico mais como fantasia. Uma fantasia de ficção científica. Mas, em termos de ficção científica, uma space opera, entendeu? Mas focada na vida dos alienígenas. Space opera alienígena, entendeu? E é isso. E aí então, agora, isso aqui somado, mais essas 800 páginas, mais o próximo livro, eu acho que vai ser a maior história já publicada na temática, assim, entendeu? Eu estou tentando concorrer com caras que nem Tolkien, pelo menos em volume de escrita, né? Estamos quase alcançando aí J.K. Rowling, estamos se inspirando aí, competindo com aquele Martin do Guerra dos Tronos, e assim vai, né? E sem ghostwriter, esse é o detalhe. Bom, não dá para ficar celebrando, que ainda tem muito trabalho para fazer, tem muita revisão aí pela frente, até o livro ficar prontinho, entregar para a editora, ser publicado. Esse povo mais charuto aqui é enorme, vamos ficar aqui 1 hora. Então é isso, gente. Valeu pela atenção das poucas pessoas que estão aí na minha, né, acompanhando essa live, curtindo, mas eu vou baixar esse vídeo aqui, vou publicar em outros canais, inclusive no meu canal no YouTube, Pedrão TV. Aliás, se você não segue a Pedrão TV, fica o convite, só digitar Pedrão TV que você vai achar, tem página no Facebook. E acompanha nosso canal lá que vai ter novidades. E não esqueça de curtir a fanpage que eu falei, hein? Abdução do próximo livro, Abdução, o epílogo da epopeia terrestre, entendeu? Aliás, o epílogo, mini spoiler, hein? Desligue agora. O epílogo, na verdade, começa no final desse livro, entendeu? Então, tcharam, leia para você saber. Quando ele sair, evidentemente. Vai sair em e-book antes, eu acho.
Assim que eu terminar a revisão, já começo a preparar o e-book e sai o e-book. Aí o livro impresso até demora um pouco mais, mas enfim. Quando eu tiver tudo pronto, naturalmente eu vou divulgar o e-book. Vai ter outras lives aí pra gente apresentar o lançamento. Vamos precisar comprar mais charuto. Enfim, é isso. Então, muito obrigado aí. Um abraço a todos. Espero que em breve vocês possam estar curtindo esse novo livro que vai sair. E é isso aí, gente. Até logo, um abraço.